fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você com Cristo será melhor, será maior. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só amor, só amor, só amor, só amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só amor, só amor, só amor, só amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que segue sem cessar para Deus alcançar. Vamos passar para a nossa escala da noite. Harmonização, nosso colega, nosso amigo Ramon, que está fazendo hoje, trazendo as músicas para a gente estar sempre em sintonia com a espiritualidade. A música, o ambiente com a música nos facilita esse intercâmbio com a espiritualidade, né? A leitura do Evangelho, capítulo 5, Bem e Mal Sofrer, é a Marisete que vai fazer hoje, no dia de hoje, nossa amiga, companheira de trabalho. A prece inicial, o Juliano.
né? A palestrante de hoje é a Terezinha. Seja muito bem-vinda, Terezinha, mais uma vez aqui na nossa casa. Todo mundo sempre pergunta, é minha irmã. Sempre todo mundo fala assim, nossa, a voz de vocês é parecida, parente sua, é minha irmã, tá? É lá de São Paulo, por isso que ela também está com muito frio, né, Terezinha? Lá está quase 9 graus, e ela vai falar sobre o tema Viver Vale a Pena, né? E aí, em seguida, eu peço para o Ramon fazer mais uma musiquinha para a gente continuar em sintonia, para vir depois, logo após a musiquinha do Ramon, o passe virtual, fluidificação das águas e a prece de encerramento com o nosso companheiro Fônia. Então, vamos iniciar com a Marisete. Marisete, a leitura do Evangelho, por favor. A leitura do Evangelho é capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepõe-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar o ímpeto da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863, que assim seja. Agora vamos para a prece inicial com Juliano. Juliana, com você. Pai de infinita bondade, que tua luz se faça presente em nós, nos envolva com tua paz e teu amor, nos tornando receptivos para o trabalho da noite de hoje. Que possamos colocar em prática todos os ensinamentos do Evangelho. Que todos os nossos irmãos que estão em tratamento na casa recebam o auxílio do nosso Mestre Jesus, de conformidade com a necessidade de cada um. Que a nossa palestrante seja intuída com a espiritualidade amiga e que o Evangelho seja bem entendido por nós, da melhor forma possível. Que Jesus possa estar conosco, iluminando os nossos caminhos, hoje e sempre, que assim seja. Agora vamos passar a palavra para a Terezinha. Terezinha, agora é com você. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui conversando sobre algum assunto interessante sobre a doutrina espírita, que tudo é interessante, né, da doutrina espírita.
E é sempre uma alegria, porque conversar sobre esses temas faz muito bem para a gente, nos fortalece, ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. E hoje o tema, viver vale a pena. Será que vale a pena viver? Tanto problema, tanta dificuldade, né? Tantos percalços na vida, será que vale a pena? É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? É lógico que vale a pena, né? Viver vale a pena, sim, sempre vale a pena, mas com os conhecimentos que nós recebemos da doutrina espírita, esses conhecimentos fazem a vida valer ainda mais a pena. Por quê? Porque com esses conhecimentos, com esses ensinamentos, a gente aproveita melhor a oportunidade que nós estamos tendo aqui como encarnados. A gente aproveita ainda mais a oportunidade de evolução, de crescimento espiritual. Então, vale mais a pena ainda quando a gente faz aquilo que a gente precisa fazer, né? É a vida que vale a pena. Muito bem. E para isso, né, para nós entendermos por que os conhecimentos do Espiritismo nos ajudam a aproveitar melhor a encarnação que nós estamos tendo, nós vamos começar com a questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? Para quê? A pergunta dele se resume a isso. Para que a gente está aqui encarnado? Qual o objetivo, qual a finalidade disso, de estarmos aqui encarnados? E o Espírito responde: Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha só, finalidade da encarnação é nós trabalharmos a nossa perfeição espiritual. Esse é um foco que a gente precisa ter. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui encarnado? Estou aqui para trabalhar a minha evolução espiritual. Esse é um objetivo que o Espírito, ele fala diretamente, qual é, sem rodeios. O objetivo é esse. Para uns é expiação, para outros é missão. Como a gente aprende na doutrina espírita, a grande maioria de nós está aqui em expiação ou em provas, né? E alguns espíritos encarnam aqui em missão, aqueles espíritos que já ultrapassaram a necessidade de encarnação, eles encarnam em missão para nos ajudar, para nos orientar. Então, com essa resposta, nós entendemos que todos nós temos o compromisso de crescer como espíritos imortais que nós somos. Então, segundo a doutrina espírita, nós estamos encarnados para evoluir, tanto moralmente como intelectualmente. Porque a gente não está aqui só para evoluir moralmente. Nós estamos aqui para desenvolvermos também a nossa inteligência, né? Também faz isso, porque espírito evoluído, ele é evoluído nos dois sentidos. Não é só moralmente, nem só intelectualmente. Nem só na inteligência e nem só no sentimento. Espírito evoluído é evoluído nos dois sentidos. Então, também nós temos que trabalhar essa parte. E os espíritos ensinam que nós podemos retardar a nossa evolução. Nós podemos atrasar o nosso progresso, devido a algumas escolhas que a gente faz, algumas decisões que a gente toma, a gente pode atrasar a nossa evolução. A gente não retrocede, não volta para trás, mas a gente pode até estacionar, segundo o que os espíritos ensinam, né? E isso provoca sofrimento em nós, que não é castigo mandado por Deus, não, porque Deus não manda castigo nenhum. Nós mesmos provocamos sofrimento em nós devido ao nosso atraso espiritual. Quanto mais a gente atrasa a nossa evolução, mais a gente sofre, e é um sofrimento provocado por nós mesmos, né? Se é castigo, é a gente mesmo que se castiga, né? Deus não castiga. Muito bem. E nós provocamos o quê? O sofrimento que a gente provoca em nós mesmos são consequências naturais das nossas escolhas, das nossas decisões,
né? Mas o nosso compromisso é evoluir, como espíritos imortais que nós somos. Aí o espírito, ele continua na resposta, ele fala assim, mas para alcançarem essa perfeição, os espíritos encarnados têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso aqui a gente precisa entender bem, porque uma vez perguntaram assim, mas tem que ficar sofrendo? Não. O sofrer aqui não é no sentido de sofrimento, é no sentido que nós temos que passar pelas situações que fazem parte da vida material. Só por estarmos encarnados, nós temos que passar por certas situações que são inerentes à vida material, à vida física, né? E as condições da vida material de um mundo como o nosso são muito difíceis. Por quê? Porque o nosso planeta é ainda muito inferior. Na escala dos mundos, né, Kardec tem a escala dos mundos, lá tem no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, a escala dos mundos. Abaixo do nosso, só os mundos primitivos. Então, o nosso planeta é inferior. Por isso que as condições da vida material aqui são difíceis. As nossas necessidades ainda são muito grosseiras, nosso corpo ainda é grosseiro, então tudo aqui é mais complicado. Essas são as vicissitudes da vida material. A gente tem que trabalhar, às vezes, o trabalho pesado, tem que cuidar da saúde, às vezes fica doente, às vezes tem problema financeiro, às vezes tem que conviver com uma pessoa difícil. São coisas que fazem parte da vida física, da vida material. Mas que nos fazem evoluir se nós soubermos enfrentá-las, né? Mas a encarnação não é só sofrimento, não. Também tem os momentos bons, tem momentos de alegria, de felicidade e tudo mais, né? Então, essas contingências da vida material que nós enfrentamos são desafios. A gente sempre leva a conta de sofrimento, né? A gente leva para o lado negativo, problema, dificuldade, sofrimento. Mas se nós encararmos como desafios que impulsionam o nosso progresso, desafios que impulsionam a nossa evolução espiritual, fica mais fácil para nós enfrentarmos. Fica mais, né? É como o aluno no colégio, né? O aluno no colégio, ele não tem que passar por provas para alcançar um grau mais elevado nos estudos? Não tem que passar por provas? A vida faz isso com a gente. Deus criou as leis dessa forma. A gente passando por provas na vida que vão impulsionar o nosso progresso para passarmos para estágios mais adiantados na nossa evolução, dependendo da forma como nós enfrentamos esses desafios, né? Então, é a forma de nós encararmos as dificuldades da vida. Então, na verdade, quando um desafio surge na nossa vida, um problema, uma dificuldade surge na nossa vida, significa que nós estamos sendo convidados a evoluir. Olha que modo diferente de encarar a dificuldade. É um convite à evolução. Não estão ali com o objetivo de nos fazer sofrer. Estão ali os problemas, as dificuldades, nos convidando a crescer. Olha que interessante. Então, quando nós passamos por alguma dificuldade, nós temos que prestar atenção, muita atenção, diante dessa situação desafiadora. Nós temos que prestar atenção o que aquela situação está provocando em nós. O que está provocando? Aquela situação está mexendo em quê? Em mim? O que está provocando? Que tipo de sentimento aquela situação está provocando em mim? É justamente aí que a gente está precisando evoluir. É justamente aí que a gente está precisando superar e crescer. Olha só, que sentimentos esse desafio está despertando. Então, é aí que esse desafio está nos convidando a observar, a aprender com aquilo, a mudar e a crescer. Olha que interessante a forma de nós encararmos uma dificuldade, um problema, né? Então, vou pegar um exemplo bem bobinho, mas é bem comum. É bobinho, mas acontece muito, né?
Vamos supor que eu tenha que conviver com uma pessoa muito difícil, né? E tenho que conviver, porque tem alguns relacionamentos que a gente pode se afastar, mas tem uns que não tem como se afastar. Nós temos que conviver com aquela pessoa. E vamos supor que eu conviva com uma pessoa que tem um certo comportamento que me deixa nervosa, me deixa irritada. E eu fico um dia, fico 2, fico 3, fico 1 ano, fico 2 anos, 3 anos, passando por aquela situação, a pessoa age daquela forma, eu me irrito, eu fico nervosa e tudo mais. Será que essa situação não está me convidando, não está mostrando para mim que eu preciso desenvolver paciência? Será que essa situação não está me mostrando que eu não tenho que ficar querendo mudar o outro, mas que eu posso mudar a mim? Porque a gente não muda ninguém. A gente só pode mudar a gente mesmo. Será que isso não está me mostrando que eu preciso mudar o meu jeito de enfrentar aquela situação? Então, são coisas que a gente precisa passar e analisar, senão a gente não aproveita a lição que aquela situação está mostrando para mim. Então, se eu chego uma hora e eu percebo, nossa, toda hora eu fico nervosa, toda hora, e não vai adiantar, porque a pessoa não vai mudar. Eu fico nervosa e a pessoa continua fazendo do mesmo jeito. Então, então eu tenho que mudar o meu jeito de enfrentar aquilo. Sou eu que tenho que mudar, porque o outro vai mudar se ele quiser, né? Então, eu vou trabalhar o meu interior, minha forma de encarar, minha forma de reagir, né? Então, não compreender o desafio dessa forma, né? Não entender o desafio desse jeito, é perder uma valiosa oportunidade, uma lição valiosa que iria ajudar na nossa evolução. E como é que a gente perde a oportunidade? Como é que a gente perde a oportunidade diante de uma situação difícil? A gente se revoltando, né? A gente se achando coitadinho, a gente se achando vítima. Por que acontece isso comigo, né? Às vezes se revoltando até contra Deus. Tem gente que se envolve com vícios por causa de problemas. Tem gente que cai em depressão. E tem gente até que se suicida, né? Porque não quer fugir daquela situação. Quando acontece isso, perdeu-se a oportunidade de aprender com aquela situação. Mas acontece que, né, pela lei de Deus, novas e novas oportunidades nós vamos ter. Mesmo que a gente perca aquela oportunidade, vamos ter novas oportunidades. Com certeza vamos. Porque acontece assim, quando a gente não aprende uma lição, né, não aprende aquela lição, ela vai acontecer de novo. A situação vai se repetindo até a gente aprender, certo? Até a gente aprender, a gente vai passar por aquela situação várias vezes. Então, a rapidez ou a lentidão para se crescer como espírito imortais que somos vai depender do uso que se faz do livre-arbítrio. Tudo isso que nós estamos falando é no sentido da vida valer mais a pena, porque quando a gente vive em harmonia com as leis divinas, procurando agir, procurando construir, procurando aprender, procurando ajudar, a nossa vida está valendo muito a pena, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha desafios. Mas o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado por Deus e pelos espíritos maiores. Então, vai depender da vontade, do desejo de aprender e de se modificar, né, para realmente crescer e evoluir. Depende do desejo de sair da acomodação, porque às vezes a gente fica acomodado. Dá trabalho estudar, dá trabalho ler um bom livro, porque ler romance é fácil, né, tranquilinho, mas um livro de estudo exige, né, exige atenção, exige dedicação. Dá trabalho participar de cursos, eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que perder a novela para ir lá no centro, participar do curso, não é? Então, a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer sair da acomodação, para ir em busca
de compreensão, de entendimento. Esses ensinamentos nos fortalecem perante a vida. Nos fortalecem, nos tornam, quando a gente enfrenta uma situação difícil com esse entendimento, a gente sai dessa situação com mais sabedoria de viver, né? Com mais sabedoria, com mais tranquilidade, com mais serenidade. A gente sai melhores do que antes de passar pela dificuldade. A gente cresce, né? Mas depende de cada um, do real interesse em crescer, da real vontade de aprender, né, e de crescer. Nós somos espíritos autônomos. O que quer dizer isso? Espírito autônomo. Sabe o trabalhador autônomo, que trabalha por conta própria, né? Não tem patrão, né? Todo mundo sabe o que é, né? Espíritos autônomos é aquele espírito que somos todos nós somos autônomos. Só que nós fomos condicionados durante muitos e muitos séculos a não sermos autônomos por outras religiões, né? Fomos condicionados a depender dos outros, né? Olha, foi Deus que mandou esse problema para minha vida. Deus quis assim. Deus vai me ajudar. Deus vai tirar esse problema de mim. Os espíritos vão me livrar desse problema. Não é assim que foi. Isso não é ser autônomo. É ficar esperando sempre alguma coisa que vem de fora. Que vem de fora. Quando nós temos que criar forças dentro de nós, para nós resolvermos os nossos problemas e caminharmos com as nossas próprias pernas, né? Nós criarmos o nosso futuro, feliz ou infeliz, né? Olha, o projeto de Deus para nós, quando a gente fala, a vontade de Deus, né? Quando acontece alguma coisa ruim, a gente não tem essa expressão, foi a vontade de Deus? Não foi. Não foi a vontade de Deus. Deus não manda nada de ruim para nós. E Deus não manda nada de bom também. Isso que a gente precisa entender. Deus criou as leis, né? Ele criou as leis e nos criou para sermos espíritos perfeitos e felizes um dia. Só que ele criou as leis de uma forma que nós é que temos que construir essa perfeição. Com o nosso esforço, com a nossa dedicação, através de muitas e muitas encarnações. Então, quando acontece alguma coisa desagradável na nossa vida, nós não temos mais que falar isso. Deus quis assim. Deus quer que nós sejamos espíritos perfeitos e felizes. É isso que Ele quer. Mas nós é que temos que construir. Certo? Então, os bons espíritos mostram um caminho para nós, não mostram? Com os ensinamentos, com as orientações. Mas quem que tem que trilhar o caminho? Somos nós. Eles nos dão ajuda, sustentação, inspiração, intuições, mas nós é que temos que trilhar o caminho para alcançarmos a nossa... Se não fosse assim, nós não teríamos mérito. Não teríamos mérito se Deus desse dessas coisas prontas para nós. Tem gente que fala assim, por que Deus não criou a gente já perfeito? Ele não criou ninguém perfeito. Nem Jesus. Jesus construiu a evolução dele do jeitinho que a gente está construindo a nossa, do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Em outros mundos, em outros planetas, ele é um espírito muito antigo. Mas a evolução dele foi igual à que está sendo a nossa, através de encarnações, melhorando, evoluindo, no seu próprio esforço. Né? Ele é o nosso irmão mais velho, o nosso irmão maior. Não é? Então, nem Deus, nem os espíritos fazem as coisas por nós. Nós é que temos que fazer. Muito bem. Nós temos um potencial muito grande dentro de nós. Nós temos todo o potencial para sermos espíritos perfeitos. Sabia que a gente já tem dentro de nós o potencial para sermos espíritos perfeitos? Nós já temos dentro de nós. Só que nós temos que fazer esse potencial desabrochar, desenvolver, se manifestar. Nós é que temos que fazer, mas nós já temos. Jesus não falou? Vocês são deuses. Vocês farão tudo o que eu faço e muito mais. Ele falou também,
que brilhe a vossa luz. Nós já temos luz, só que nós temos que fazer a luz brilhar. E só com a evolução, o crescimento espiritual, o aprendizado, que nós vamos conseguir. Não é? Muito bem. Os espíritos nos ensinam, isso está lá no livro Céu e Inferno, Kardec fala isso com todas as letras. Os espíritos nos ensinam que a verdadeira felicidade... Desculpa, gente. Que a verdadeira felicidade está vinculada à perfeição. Só espíritos perfeitos têm a felicidade perfeita. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai sendo mais feliz. Espíritos, quanto mais atrasados, mais infelizes, né? E depende essa felicidade das buscas. E o que é felicidade para nós? Para a maioria das pessoas. A gente confunde pequenas alegrias com felicidade. Aquilo que a gente passa aqui, que a gente chama de felicidade, são momentos de alegria, momentos de euforia. Por exemplo, a pessoa fala assim, quando eu comprar a casa dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Não é errado ter a casa dos sonhos. Podendo comprar, vamos comprar, claro. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, quando eu tiver a casa dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Aí um dia a pessoa consegue comprar a casa dos sonhos dela. Uma alegria, uma felicidade. Depois de um tempo, as coisas vão caindo na rotina novamente. Aquela euforia da compra da casa passa. Cai tudo na rotina do dia a dia. E a pessoa já está começando a querer outra coisa. Quando eu conseguir, não sei o quê, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Né? E a gente está sempre procurando alguma coisa na frente, achando que é felicidade. Mas a felicidade real, os espíritos dizem, é essa conquistada pelos espíritos elevados. E essa felicidade é perene, não acaba. É perene. Conquistou a felicidade, é perene. Por pequenina que seja, cada passinho que a gente dá na evolução, a gente conquista mais um pouquinho de felicidade. E essa felicidade a gente não perde mais, né? Muito bem. Então, mas para isso tudo existe a reencarnação, né? Existe a reencarnação, que é uma lei sábia e justa, que propicia o ser em cada uma das suas experiências físicas despertar um pouquinho mais, né? E o tempo já deu, né, Rô? Né, Rose? Já deu, né, o tempo? Sim, sim. Já, né? Tudo bem. Eu vou só falar uma frase que eu achei nas minhas pesquisas, que é um provérbio chinês. Eu achei muito interessante. Ele diz assim, não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo de ficar parado. Né? Não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo de ficar parado. Então, é isso que a gente tem que ir em busca, né? Ir em busca do trabalho, do estudo, do aprendizado, a gente ir se transformando, a gente ir se melhorando, a gente ir se enriquecendo espiritualmente, para nós cumprirmos a nossa missão nesta vida. Cada um tem a sua missão e nós estamos aqui para cumprir essa missão. Aí sim, a vida vai valer muito a pena. Tá? Então, é só por hoje. Agradeço a oportunidade, agradeço a atenção. Ramon, mais uma musiquinha, por favor, Ramon. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que eu fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dou. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dou. Cura, Senhor, vem aqui. Cura,
Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Obrigado, Ramon. Linda música, né? Essa música mexe com nossos corações. Obrigado, meu amigo. Agora eu vou pedir para o Rony fazer o passe virtual, a fluidificação das águas. Então, aqui nesse momento, meus irmãos, procuremos uma posição confortável para o nosso corpo físico. Vamos fechar os nossos olhos suavemente, acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, para que possamos nos sintonizar com toda a equipe de trabalhadores dos dois planos da vida que estão conosco nesse instante. Sintamos a energia, vislumbremos a luz que paira sobre nós nesse momento, e os nossos irmãos estendem suas mãos sobre as nossas cabeças e vão retirando nesse momento tudo aquilo que nos incomoda, o cansaço, as dores, as preocupações. Todo o nosso corpo físico nesse instante passa por uma grande asepsia. Sintamos agora a leveza do nosso corpo. E mais uma vez, essa luz magnética penetra pelo nosso chakra coronário e desce por todo o nosso corpo, pondo as nossas energias, revigorando as nossas células, para que tenhamos a saúde necessária e possamos vivenciar as nossas dificuldades reencarnatórias. Nosso corpo agora está tranquilo, sereno, saudável, com muita energia. Os nossos companheiros agora se direcionam para as nossas águas. Eles buscam as essências balsâmicas, curativas, da natureza, das matas, das florestas, e são agora incorporadas às nossas águas, e elas são transformadas em medicamento para a cura de todos os nossos males. Nesse instante, meus irmãos, em que encerramos mais essa reunião de bênçãos nas nossas vidas, agradecemos a Jesus por esses momentos, pelo Evangelho
que toca o nosso coração e nos ensina a ser seres melhores a cada dia da nossa jornada. E rogamos mais uma vez a Jesus e à equipe espiritual que continue a nos fortalecer ainda mais na nossa caminhada. Mestre amado Jesus, permaneça em nossos corações por toda a eternidade. Graças a Deus, e assim seja.